Olá a todas, olá a todos, bem-vindos a mais um encontro do curso de Comércio Internacional, oferecido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Marcos Salles e vou comentar com vocês hoje o tópico que está previsto para essa semana, que é o tópico do Banco Mundial e do contexto em que está inserido o Banco Mundial nas discussões, da sua revisão de funções ao longo da sua história, das premissas que ele precisou incorporar desde o pós-guerra, ao longo das décadas em que ele esteve atuando na comunidade internacional, até os desafios que ele se encontra tentando enfrentar junto com a comunidade internacional durante esse ano de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Para isso, foi colocado disponível para vocês no Google Classroom 3 materiais didáticos de apoio para complementar essa aula assíncrona de hoje, e são materiais bastante diversos uns dos outros, em matéria de nível de profundidade, em matéria de propósito de cada um dos materiais, em termos de dimensão também de cada um deles, mas eles são importantes para que vocês tenham sempre, como eu venho focando desde o início do curso, para que para cada uma dessas organizações internacionais nós tenhamos ao menos ao mesmo tempo conhecimento panorâmico da história dessa organização econômica internacional e do regime econômico internacional que ela estabelece, e também ter algum tipo de reflexão crítica a respeito dessa organização internacional, mas mais do que tudo, conseguir colocar em contexto contemporâneo a informação e a informação disponível a respeito dessa organização internacional. E isso não vai ser diferente para hoje, para a aula sobre o Banco Mundial. Então, vamos lá. O material que está disponível para vocês é o seguinte: vocês, por um lado, têm um artigo publicado numa revista, num periódico nacional brasileiro de Brasília, na revista Universitas, de autoria de Alfredo Hominger, que se chama O Grupo Mundial, Funcionamento e Influência do Desenvolvimento Sustentável em Suas Políticas. Esse é o primeiro artigo, um artigo que é decorrente de uma monografia de conclusão de curso, então, e é datado de 2004, então a análise de evolução histórica do Grupo Mundial alcança um período de 15 anos atrás, então tem uma certa defasagem, mas ao mesmo tempo ele nos ajuda, de uma maneira muito sintética, a entender as premissas da estrutura do Grupo Banco Mundial, explica por que se chama Grupo Banco Mundial e não Banco Mundial, isso a gente vai comentar agora em seguida, e também analisa, mais para o final do artigo, como o conceito de desenvolvimento sustentável foi moldando a dinâmica de funcionamento do Banco Mundial. Um segundo documento é um relatório que foi extraído do site oficial do Banco Mundial, que é um relatório que se chama Covid-19 no Brasil, impactos e respostas de políticas públicas. Então, é um documento que agora, esse sim, recente, junho de 2020, publicado pelo Banco Mundial, e tem a finalidade de tentar mostrar, a partir das lupas utilizadas pelo Banco Mundial para enfrentar o mundo, para conhecer o mundo e para apoiar a comunidade internacional naquilo que ela precisa, mas a partir das prerrogativas e das funções que desempenha o próprio
Banco Mundial, nos ajuda a entender como a organização internacional enxerga o Brasil nesse mundo de enfrentamento da pandemia, especialmente a forma como o Banco Mundial vê a necessidade de criar políticas públicas para o mundo pós-pandemia. Então, isso é muito importante para que a gente consiga entender as premissas do funcionamento atual do Banco Mundial. E, por fim, uma entrevista que eu quis trazer nesse contexto, embora não seja da mesma organização internacional, mas eu acho importante porque está vinculado de maneira muito precisa às finalidades do Banco Mundial e ao relatório, aos diagnósticos do relatório do Banco Mundial, que é a entrevista do Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral da ONU, uma entrevista que ele faz ao jornalista brasileiro Jamil Ishad, que o título da entrevista, que é a chamada da entrevista, agora de 2020, se chama Países em Desenvolvimento estão à beira da ruína. Então, são 3 abordagens importantes para a gente entender. Primeiro, o que é o Banco Mundial, o que é o Grupo Banco Mundial, como funciona, como opera, quais são as principais ferramentas, seus principais instrumentos, que regime jurídico-econômico cria o Banco Mundial para os países membros e para a comunidade internacional, qual é, hoje, dentro do funcionamento do Banco Mundial, o papel e a relevância do desenvolvimento sustentável, para depois a gente poder entrar num segundo aspecto de análise, que é o diagnóstico do Banco Mundial para o período de pandemia da Covid, e quais os caminhos de ação. E para guiar os caminhos de ação, tanto o relatório do Banco Mundial, quanto a entrevista do secretário-geral da ONU. Então, vamos lá. Eu vou fazer como eu fiz nas outras 2 aulas, vou repassar a estrutura proposta e disponibilizada para vocês no sistema do Google Classroom, que está a ficha de leitura dirigida. Então, eu vou seguir a estrutura da leitura dirigida para também já apoiar vocês na análise do material que está disponibilizado e auxiliar vocês também em encontrar as respostas às perguntas, às provocações que estão colocadas nessa leitura dirigida, tá bom? Começando pelo artigo do Grupo Banco Mundial. O autor explica que, na realidade, atualmente o que existe é um grupo, o Banco Mundial, em razão do agrupamento de diversas instituições econômicas especializadas, constituídas ao longo da história para cumprir com seus objetivos. Quais são essas instituições econômicas internacionais que fazem parte do Grupo Mundial? Essa é uma primeira pergunta que eu gostaria que vocês buscassem dentro do artigo, para vocês entenderem, quando a gente fala de Banco Mundial, às vezes a gente está falando do Banco Mundial propriamente dito, ou às vezes a gente está falando do grande conjunto do Grupo Banco Mundial. Então, isso está muito fácil de identificar dentro do artigo, e se resume a 5 instituições. Uma é o Banco Mundial propriamente dito, que antigamente se chamava Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Um segundo, que é a Associação Internacional de Desenvolvimento, que é uma associação, uma agência específica dentro do Grupo Banco Mundial criada para os países de menor desenvolvimento relativo. Dos quase 200 membros do Banco Mundial, apenas 30 estão habilitadas a recorrer à Associação Internacional de Desenvolvimento. Então, e essas dados vocês vão encontrar todas no site do Banco Mundial, está disponível aqui na ficha de leitura dirigida. Uma terceira organização que faz parte do grupo se chama Corporação Financeira Internacional, que é uma organização que surge para relacionamento com os agentes privados dos países membros, ou seja, para atuar com empresas, com bancos, para atuar com empresas público-privadas, mas basicamente para não trabalhar com o Estado propriamente dito, mas para trabalhar com o setor privado.
como ela funciona, qual a sua dinâmica, está também facilmente apresentado no site do Banco Mundial. Uma quarta instituição, chamada Agência Multilateral de Garantia de Investimentos. A Agência Multilateral de Garantia de Investimentos, ela é uma agência que serve para apoiar a estrutura financeira do país, enquanto está havendo um empréstimo do Banco Mundial para algum projeto de política pública. Quando existe uma linha de crédito para financiamento de alguma política, de alguma reforma institucional pelo Banco Mundial, a agência vai estar habilitada a cobrir e a resguardar, a dar garantia desses investimentos. Por isso, se chama Agência Multilateral de Garantia de Investimentos. Então, seria interessante ler um pouco dentro do site um pouco a dinâmica de funcionamento da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos. E, por fim, o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos Estrangeiros. Isso é como se fosse um tribunal internacional para disputa entre investidores estrangeiros e países que, por algum motivo, não cumpram com esses investimentos, não cumpram com as cláusulas, não cumpram com a quitação das dívidas decorrentes desses investimentos estrangeiros. Essa agência é bastante polêmica, ela é muito analisada desde a ótica do direito internacional, porque ela coloca em condições de igualdade dentro desse sistema arbitral, que é um sistema de arbitragem, não é um sistema de tribunal, ele é uma composição feita por pares, não é um tribunal permanente, público, ele é assim, uma arbitragem privada, confidencial, no qual os governos que tenham interesse soberanamente assinam a vinculação a esse Centro Internacional para Arbitragem, para com isso, em princípio, dar estabilidade e segurança jurídica para o investidor estrangeiro, de poder ter a certeza de que ele vai ter um caminho jurisdicional para resolver, caso haja algum tipo de disputa em relação ao investimento estrangeiro. Em linhas muito gerais, é isso. Vale muito a pena ler a respeito do centro na página do Banco Mundial. O Brasil não é signatário desse centro, porque o Brasil, desde a Constituição de 88 e anterior a ela, vem defendendo firmemente nos fóruns internacionais que o Brasil não abdica da sua jurisdição internacional e das jurisdições públicas internacionais para resolver questões de investimentos estrangeiros e não vai se submeter a tribunais arbitrais ad hoc, privados e confidenciais. Então, é por isso que é polêmico, por isso que é interessante, tem muita informação a respeito dele no site do Banco Mundial e informação posterior. Então, é basicamente isso, o grupo Banco Mundial, essas 5 instituições que eu percorri rapidamente, que é para vocês poderem encontrar no artigo e na página do Banco Mundial mais informação detalhada. Um segundo ponto levantado pelo autor é, de acordo com o autor, é importante saber quais são os serviços e produtos financeiros do Banco Mundial, como são utilizados, para quem e para quê. Isso é em outras palavras, qual é o regime jurídico, econômico, internacional, criado pelo Banco Mundial para apoiar, sustentar e regular a conduta e o funcionamento dos países membros. E, basicamente, ele faz isso por meio do que se chamam instrumentos de financiamento. E esses instrumentos de financiamento se dividem em 2 grandes grupos: empréstimos de investimento e empréstimos de ajuste. E é isso que eu gostaria que vocês lessem, entendessem, para conhecer, porque é muito diferente um do outro. Enquanto os empréstimos de investimento são empréstimos de longo prazo empréstimos de até 10 anos, que visam
financiar a construção de projetos. E aqui eu quero fazer um parênteses, para já nessa minha início de fala, vocês já perceberem a diferença em relação à organização internacional e o regime jurídico internacional da organização passada, que foi o Fundo Monetário Internacional. Enquanto o FMI trata basicamente de manter fundo de caixa para que os países tenham estabilidade financeira, estabilidade para o investidor, estabilidade monetária, cambial, financeira. Por outro lado, aqui a gente tem uma organização internacional, o Banco Mundial, que busca financiar projetos palpáveis, concretos, construção de esgotos, construções de luz, construções de energia, projetos de rodovias, de trens, de ferrovias. Então, é um outro olhar totalmente diferente que surge do Banco Mundial, que permitiu as duas organizações internacionais encontrarem uma certa complementariedade na lógica criada pelas organizações de Bretton Woods, onde, de um lado, a FMI tenta manter a estabilidade financeira, cambial e de bom credor daquele Estado-membro, e, por outro, enquanto ele está em busca dessa estabilidade, ele tem também um arsenal de reformas e políticas públicas e muitas vezes privadas e regulatórias a serem desenvolvidas, que são financiadas e apoiadas pelo Banco Mundial. O Banco Mundial é muito conhecido pelo seu staff, pela sua equipe de funcionários internacionais, que são um grande apoio técnico para os estados em desenvolvimento, para os estados de menor desenvolvimento relativo, para aprender como fazer essas reformas, como fazer essas revisões, como fazer os projetos de privatização em determinado setor, como fazer modernização de setores de água, de energia, de esgoto, de transportes. Os relatórios que o Banco Mundial produz são importantes linhas de conduta para os Estados membros, no momento onde estão fazendo essa captação de recursos desses empréstimos de longo prazo fornecidos pelo Banco Mundial. Então, por isso que é tão importante entender as diferenças entre ambas, elas são muito diferentes, e dentro do funcionamento do Banco Mundial, a gente tem as duas formas, de duas modalidades de atuação, por esses empréstimos de investimento, que são esses que eu comentava, e tem também uma modalidade de empréstimos de ajuste, que são aqueles que são levados adiante pela Agência Multilateral de Garantia de Investimentos, que eu havia falado agora há pouco. Enquanto há um projeto em vigor, o Banco Mundial tem também alguns empréstimos de ajuste para auxiliar o país nessas reformas estruturais. Então, enquanto ele está gastando esse recurso do Banco Mundial, e também recursos próprios, obviamente, e existe um socorro do Banco Mundial, que é uma linha de crédito para fazer ajustes, para ele não entrar em nenhum tipo de desequilíbrio financeiro, enquanto ele está fazendo toda uma reconversão do sistema de infraestrutura, por exemplo. O volume de gastos é enorme para reconstruir uma rede ferroviária, para reconstruir todo o sistema de energia, para ir para um sistema de energia limpa. São casas de bilhões a trilhões de dólares que se gasta para tentar mudar a matriz energética. Enquanto o país está fazendo todos esses gastos, o país precisa também dessa outra modalidade de empréstimos de ajuste, que são para dar equilíbrio financeiro para o país durante o processo de reforma financiada pelo Banco Mundial. Claro? E, por fim, o autor tenta também fazer um sobrevoo sobre o impacto do conceito de desenvolvimento sustentável na história do Banco Mundial. E isso é importante para a gente colocar um pouco em contexto histórico o Banco Mundial propriamente dito. O Banco Mundial, ele surge nos anos 40, final dos anos 40, com uma finalidade única, que é a reconstrução da Europa no pós-guerra.
ele é o Banco Mundial, o Banco Internacional, para financiar e orientar a implementação do Plano Marshall. Quando o Plano Marshall se esgota, já para o final dos anos 50, o Banco Mundial começa a revisitar seus propósitos, seus objetivos. E ele começa a migrar de um país de um bloco, de uma organização que financiava países europeus, que eram países antes da guerra desenvolvidos, com níveis de educação, níveis de qualidade de vida razoáveis, níveis de infraestrutura razoáveis, onde foi apenas um processo de reconstrução, eles passaram a ter que atuar em países que até então não tinham nenhuma desses pilares básicos de desenvolvimento, onde países do mundo em desenvolvimento que recém acordavam para a comunidade internacional, para as relações internacionais e para esses novos parâmetros de desenvolvimento, países que precisavam ainda construir seus primeiros aeroportos, países que ainda não tinham universidades, países que ainda não tinham ciência e tecnologia própria. E aqui a gente está falando basicamente do continente africano e com o sudeste asiático, que são aqueles países que estavam em processos de colonização centenários, que foram terminar o seu processo de descolonização aí nesses anos 50 e 60, e aí entra o Banco Mundial para auxiliar. Não a reconstrução de pós-guerra, mas há uma reconstrução de uma pós-descolonização. E isso é um grande eixo para o Banco Mundial, e basicamente centrado em erradicação de pobreza, como o grande mote de funcionamento do Banco Mundial desde os anos 50 até hoje. No entanto, dos anos 70 para cá, foi surgindo a variável ambiental. Anos 70 é quando se publica o primeiro relatório do Clube de Roma, 72, onde vai surgir o mundo que queremos, que começa a se falar sobre mudanças climáticas, impacto climático, de que o caminho do desenvolvimento e o do enriquecimento não vinha sem custos, de que havia um custo do desenvolvimento, que era um custo ambiental, que as sociedades futuras pagariam, então que era necessário começar a fazer ajuste nos modelos de desenvolvimento econômico para inserir a preocupação com a preservação ambiental. Esses anos 70, ainda o Banco Mundial tem grande dificuldade de modificar suas políticas, porque ainda havia muita resistência, muito negacionismo, nos anos 70, e a gente está nos anos 2020, 2010, 2020, e já 2020 em diante, falando de negacionismo de mudança climática, ou seja, é uma coisa que o mundo já enfrentou nos anos 70, e de lá para cá foi se transformando em senso comum, e ainda temos esse negacionismo em relação à variável ambiental nos modelos de desenvolvimento econômico, mas quando começam os anos 80, o Banco Mundial já tem isso bem resolvido, os países membros do Banco Mundial já consensuam a criação da primeira política global de meio ambiente, no qual o objetivo do primeiro momento é atuar na preservação do meio ambiente. Vai ser nos anos 90 onde vai começar a surgir o entrelaçamento entre estimular políticas de desenvolvimento econômico com variável ambiental. Leva 20 anos para começar a entender esse mecanismo. Que aos anos 80 ainda tem, ok, vamos fomentar o crescimento econômico, mas vamos também cuidar das florestas e cuidar dos rios. Nos anos 90 isso começa a ser aproximado para poder chegar no modelo de desenvolvimento realmente conhecido como desenvolvimento sustentável, que é um conceito que vai surgir realmente nos anos 90. E era a época da Eco 92, onde surge a Conferência de Desenvolvimento Sustentável, e os modelos de desenvolvimento sustentável começam a ficar mais claros para os países, para as organizações internacionais, para as ONGs, para as agências privadas, para as agências de financiamento. Então começa a surgir esse modelo de crescimento econômico com preservação ambiental, ou crescimento econômico por meio da preservação ambiental, que
era a grande variável que se buscava encontrar. E a gente foi chegar aos anos 2000, já com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, onde já tem um conceito de biodiversidade muito presente, e a redução da pobreza volta à tona nos anos 2000, embora 60 anos de políticas de desenvolvimento econômico nos planos nacional e nos planos multilaterais, a redução da pobreza e a desigualdade continuam aumentando drasticamente. Ou seja, todos os esforços multilaterais e nacionais de redução de pobreza não surtiram efeito. Já estávamos com 60 anos de organizações econômicas multilaterais construídas, estados fazendo políticas de redução de pobreza e de redução da desigualdade, mas igual crescia e segue crescendo cada vez mais. E isso nos traz aos anos 2010, 2020, aonde, especialmente o ano presente, aonde a gente tem outra vez, com agora já sob a vigência da égide dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, ter que enfrentar uma pandemia que assola políticas públicas em todos os seus âmbitos e faz com que a pobreza e a desigualdade volte a aumentar em níveis catastróficos. E isso a gente vai analisar alguns dados, tanto no relatório da Covid-19 no Brasil, do Banco Mundial, quanto na entrevista do secretário-geral da ONU. Com isso, a gente finalizaria a revisão do artigo sobre o Grupo Banco Mundial, perdão, e um detalhe não menor, que é um encorajamento a vocês, alunos de graduação da Unifesp. Esse artigo é um artigo feito por um aluno de graduação, é um artigo publicado por esse aluno de graduação como um capítulo da sua monografia de conclusão de curso. É muito bem feito, muito bem estruturado, é uma revisão simples, é uma revisão bem delimitada no seu tempo, nos seus objetivos, mas muito didático e muito completo naquilo que se busca fazer. Então, isso é importante que vocês tenham em mente, que vocês são capazes de também produzir textos lidos por todos, mesmo que 10, 15 anos depois, se vocês se concentram, se vocês trabalham bem feito nesses trabalhos, nessa reta final de trabalho de conclusão de curso. Por isso eu quis também trazer um texto de um nível de produção intelectual, ainda em caráter iniciante, ainda em caráter de graduação, mas que mostra como também, nessa etapa de produção científica acadêmica, também é possível fazer trabalhos muito bem feitos, muito claros e com um objetivo bastante delimitado e resulta muito importante para nós buscarmos alguma leitura sobre o Banco Mundial. Passando para o relatório da Covid-19 no Brasil, do Banco Mundial, vocês vão perceber que é um relatório bastante extenso, mas eu estou sugerindo aqui a leitura apenas do sumário executivo, que é das páginas 5 a 25, a 20 páginas, no qual eles fazem uma espécie de resumo do relatório, é isso que se chama um sumário executivo, que busca sintetizar todos os pontos destacados ao longo do relatório, e são os principais pontos que hoje estão afligindo o Brasil no processo de combate à pandemia da Covid. Em junho do presente ano, o Banco Mundial publicou um exaustivo relatório a respeito do impacto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que, de acordo com o relatório, expõe o Brasil a um desafio sem precedentes. A partir da leitura do sumário executivo, das páginas 5 a 25, explique sucintamente como a pandemia vem afetando diretamente cada uma das dimensões relacionadas abaixo. E aqui eu listei 7 dimensões para vocês entenderem, não de forma exaustiva cada uma delas, mas que seja possível num momento como esse e nesse ambiente acadêmico que a gente está desenvolvendo, da disciplina de comércio internacional e desses grandes regimes econômicos internacionais, como enxergar esse período de pandemia e de combate a uma pandemia, de enfrentamento de uma pandemia, que isso tem
uma multiplicidade de dimensões para além da preservação óbvia e mais urgente e prioritária da vida, onde a gente está buscando como comunidade internacional, não vamos falar de casos nacionais à parte, mas que o grande conjunto e o grande desafio de enfrentamento da pandemia é a preservação da vida. E nesse enfrentamento de preservação da vida, tem uma série de elementos e de dimensões que estão surgindo para os estados, que são enfrentamentos que já estão tendo que ser enfrentados agora, ontem, em conjunto com o enfrentamento da pandemia. E aqui eu vou listar alguns deles, mas eu gostaria que vocês pudessem também, nessa leitura, identificar alguns para ler com um pouco mais de profundidade ao longo do relatório, para vocês também buscarem insumos para a elaboração da resenha crítica, que vai ser a nossa avaliação de encerramento desse bimestre. Que daqui vai surgir muita informação para entender como uma organização multilateral econômica pode apoiar o Brasil e a América Latina a enfrentar o mundo pós-pandemia. Tá? Então, aqui vão algumas das dimensões que estão assolando o Brasil, estão assoladas no Brasil durante o período da pandemia da Covid-19. A primeira é recessão. E aqui fala-se muito de recessão econômica, recessão de Estado. Uma segunda que é pobreza. Terceira, as pequenas e médias empresas. A quarta, os estados e municípios. A quinta, infraestrutura. A sexta, crise econômica. E a sétima, meio ambiente. Então, vejam que eles não listam aqui saúde, vida, porque isso é óbvio. Isso é óbvio e isso é uma competência que já está sendo trabalhada por outra organização internacional, que é a Organização Mundial de Saúde. Aqui, a gente vê o Banco Mundial tentando endereçar algumas questões que é de competência da Organização Econômica Internacional do Banco Mundial e do seu regime internacional criado, que permite aos países já começarem a entender de que forma eles vão poder enfrentar as crises que estão sofrendo em todas essas dimensões, em paralelo ou após vencer a pandemia da Covid-19, e aqui particularmente no Brasil. Em termos de recessão, eu vou fazer um sobrevoo, para não passar do tempo, mas recessão aqui traduzida e surgida a partir de 3 grandes choques que o Brasil sofreu. Um choque externo, que veio do abalo econômico sofrido por uma pandemia que surgiu primeiro na China, na Europa e nos Estados Unidos, e que começou um resfriamento muito rápido e muito duro da economia e do comércio mundial, e que veio uma onda de recessão internacional que atinge o Brasil, e em paralelo, um choque que vem dessa recessão também do ponto de vista interno. O Brasil também começa a paralisar, a quarentena que se instala no Brasil por razões óbvias começa a paralisar e reduzir a dinâmica econômica, e junto a isso um terceiro choque, que é o choque do petróleo, que é muito pouco explorado, mas que por causa desses longos períodos de quarentena, de resfriamento do comércio internacional, a gente viu uma grande desaceleração do transporte multimodal global, navios, aviões, carros, caminhões, diminuindo bruscamente sua mobilidade, o que exigiu também, obviamente, uma redução no consumo de combustível. E isso fez com que houvesse uma superprodução de petróleo, que as produtoras e as extratoras de petróleo não sabiam o que fazer. Os preços entraram em declínio, os detentores das reservas de petróleo começam a entrar em crise, e isso também começou a gerar um abalo em toda a estrutura financeira
global muito significativa por causa dessa crise do petróleo. Obviamente, na segunda metade dessa década, aqui desse ano de pandemia, a gente viu a movimentação retomar, houve muita pressão surgida de forma silenciosa por trás dos setores de produção de combustíveis, de petróleo, para que fossem suspendidas as quarentenas, para que os ônibus, os caminhões, os aviões pudessem voltar a circular e voltar a consumir combustível. Isso não ficou nas entrelinhas, a gente não viu isso como manchetes de jornal, mas isso foi nítida a pressão desse setor para voltar a ter movimentação e afrouxar um pouco a pressão desse choque de petróleo. Tá? E isso, em paralelo com a diminuição da produção e depois com um consumo, a retomada na China e o consumo enorme de alimentos agropecuários na China, o Brasil começou a exportar muito produto agroalimentar para a China e o preço dos alimentos no Brasil começou a aumentar. Já não bastasse a crise, ou a comida começa a ficar mais cara. Então é todo um cenário de recessão econômica que complica muito essa primeira dimensão, recessão do Brasil durante o período de pandemia. O segundo, questão de pobreza. Tá? Ele já diagnostica o relatório diagnostica que metade da população brasileira vive ou na pobreza ou no limite de vulnerabilidade para cair na pobreza. Ou seja, são quase 100 milhões de brasileiros que hoje vivem na linha da pobreza, seja na pobreza extrema, seja na pobreza, ou seja no limite, na linha de vulnerabilidade para cair dentro da linha da pobreza. E nos primeiros 3 meses, o relatório já diagnostica que temos 7,5 milhões de pessoas que caem da pobreza para a pobreza extrema, o que vai já chegando a 23% da população brasileira, o maior número do Brasil em 40 anos em termos de pobreza extrema. Então, o Brasil só teve esses níveis de pobreza extrema nos anos 80, durante o auge da crise de dívida externa. Ou seja, o Brasil regride a um volume populacional em pobreza extrema há 40 anos atrás. Então, é um retrocesso em termos de qualidade de vida e de qualidade de vida humana no Brasil absurdo. Tá? Então, é um ponto também a ser enfrentado durante esse processo de pandemia e pós-pandemia. Aqui também tem um aspecto importante que é retratado, que é o abalo sobre pequenas e médias empresas. Veja que nós não falamos que tem problema nas grandes empresas, nas grandes indústrias. O problema está nas pequenas e médias empresas, as empresas familiares, porque aqui são empresas que têm menos caixa, são às vezes investimentos de uma vida, para ter um quiosque aberto, para ter uma lojinha aberta, que é um sustento de família, e gera empregos de renda básicos para um padrão de nível baixo, médio no Brasil, muito importante. E aqui é onde a gente está vendo um grande processo de insolvência, porque são as empresas que têm menos caixa. Então, ficar 2, 3 meses fechado quebra. E isso a gente está vendo acontecer de forma muito significativa. Os dados são alarmantes e o impacto sobre família, sobre renda, sobre prosperidade econômica familiar de baixa renda, de classe média baixa e de pobreza são muito grandes. Tá? A gente vê também em fazendas familiares. Aqui o relatório traz um dado muito interessante: 5 milhões de pequenas fazendas, de fazendas familiares, em grande parte delas fazendas de movimentos sem terra, estão com um longo risco, tem um enorme risco de falência. Porque não são essas as grandes produtoras de alimentos que exportam para a China. Essas fazendas, pequenas fazendas familiares, produzem para o consumo nacional, para o consumo local, para o consumo da vizinhança. E então essa recessão e essa paralisia econômica para o consumo está fazendo com que essas fazendas, se entrarem em crise e se falirem, coloquem em grande risco a segurança alimentar do país. Porque toda a nossa grande produção do agronegócio não vem para a mesa do brasileiro, vai
exterior. A comida que vem para o mesa brasileiro vem dessas pequenas fazendas familiares. Então, o Banco Mundial alerta a necessidade de orientar políticas públicas para essas pequenas e micro empresas e pequenas e micro fazendas, que são a sustentação de renda, de emprego e de alimento da população brasileira. Tá? Então, é um capítulo longo do relatório que trata desse aspecto que eu acho que vale a pena conhecer. Tem também a dimensão dos estados e municípios. E por que aqui eles destacam isso? Estados, e aqui basicamente estados são os que têm o monopólio constitucional da política da saúde. Quem tem responsabilidade constitucional para gastar e fazer política de saúde são os governos dos estados, não é o governo federal. O governo federal, nesse papel, tem um papel de gerência, de estabelecer diretrizes técnicas, institucionais. Então, quem gasta e quem conduz isso são os estados. Então, está um grande déficit financeiro por parte dos estados, um processo de endividamento gigantesco, e ao mesmo tempo não são entes da nossa federação que têm capacidade de buscar recursos no exterior. Não acessam capitais do FMI, do Banco Mundial, de forma autônoma. Eles necessitam do aval da União para poder captar recursos para fazer políticas de saúde. Então, tem estados brasileiros que estão numa situação econômica duríssima por causa do enfrentamento da pandemia, onde eles vão precisar buscar fontes alternativas para esses recursos, para não comprometer outras políticas públicas igualmente prioritárias, como alimentação, como educação, como a segurança, como todos o conjunto que assegura a qualidade de vida. Em matéria de infraestrutura, 3 setores de infraestrutura que ele levanta um sinal amarelo, um sinal vermelho já. Setor de energia no Brasil, já por causa do contexto já comentado da crise do petróleo. A infraestrutura, setor de água, eu acho que há uma diminuição enorme do consumo de água, e aqui não é a água, digamos, de consumo cotidiano, mas mais a água de uso para escala empresarial industrial. Como as grandes indústrias desaceleraram, o consumo de água diminuiu bruscamente. Então, as hidrelétricas e as concessionárias de água estão acumulando prejuízos gigantescos. Então, ele alerta para a necessidade do Estado brasileiro cuidar do setor de água para não haver nenhuma quebra, nenhuma crise, uma desestruturação maior no setor de abastecimento de água, porque é um setor de vida elementar para a população brasileira. E, por fim, o setor de transportes, que sofre um prejuízo gigantesco, especialmente o setor de aéreo e de transportes de ônibus. A gente tem acompanhado o impacto econômico sobre esse setor, mas, ao mesmo tempo, compensa com o setor de transportes de caminhões, carretas, que é o consumo à distância, em quarentena, está proporcionando muito deslocamento nesse setor. Então, é um setor um pouco menos atingido, mas que em vários setores e subsetores dentro do setor de transporte estão sofrendo impactos violentos. A crise econômica, a forma como atuar contra a crise econômica, ele destaca aqui alguns aspectos sobre essas pequenas e médias empresas, o BNDES fazendo desembolsos milionários para as pequenas, micros e médias empresas, o Brasil, como Estado, fazendo renúncia fiscal e fazendo reposição fiscal, na casa é quase 10% já do PIB, ou seja, fazendo acordos tributários com os estados e com os municípios para ter isenções fiscais e para ter retribuições fiscais, para tentar contornar a crise desses estados, desses municípios, e também, por lado da população, o aumento de mais de 10% de pessoas entrando no Bolsa Família, com uma medida de governo, e a outra do auxílio emergencial, que, à época da produção desse relatório, ainda não havia passado pela decisão do segundo semestre de cortar o auxílio emergencial pela
metade. Então, isso não surge nesse diagnóstico, que já é um diagnóstico que a gente está vivendo, e a ameaça de cortar o auxílio emergencial agora, no início de janeiro. Então, há toda a discussão política que está por trás agora de manutenção do auxílio emergencial, tem também um olhar, uma preocupação internacional sobre isso, porque eles sabem que esse tipo de medida é uma medida que traz tanto alívio humano, básico, primário, quanto é um mecanismo de manutenção da mobilidade econômica do país. Então, e, obviamente, aqui tem um custo de endividamento público que já é um complicador para a recessão, e eles já aumentam e já começam a habilitar fundos. Nesse relatório, mostram a disponibilização de fundos que podem auxiliar os países a manter esses auxílios emergenciais. E isso, obviamente, os governos conhecem. Agora, a decisão de recorrer ao Banco Mundial ou não para a manutenção do auxílio emergencial é uma decisão de governo, né? Então, é importante também conhecer isso nesse capítulo do relatório. E, por fim, meio ambiente, que não é menos importante, mas também destaca ao final do relatório alguns elementos que vão trazer essa variável ambiental tão dura, especialmente no caso brasileiro. Ele vai mostrar isso tanto, vai colocar no contexto daquele choque, digamos, de produção alimentar ocasionado pela retomada da China. O avanço do agronegócio ao longo desse ano no Brasil conquistou territórios ilegais como nunca antes visto nos anos de democracia brasileira. E esse processo todo de avanço sobre a região do Pantanal e sobre a região da Amazônia, para conquistar novos territórios, para conseguir produzir mais soja e mais cabeças de gado, para ter maior volume de exportação para a China, gerou uma política de desmatamento cruel com seres humanos, com seres animais, com a fauna e com a flora. E impacto para gerações futuras ainda não calculados. Então, como o Banco Mundial entra nessa contexto de começar a criar linhas de empréstimo, linhas de investimento para ajudar o Brasil a fazer uma reconversão econômica, não perder o seu momento, sua oportunidade de prosperidade econômica por meio do comércio internacional, mas balizar e conter todo esse avanço sem regras, sem medidas, por meio de políticas de financiamento promovidas pelo Banco Mundial. Esse último capítulo é interessante porque ele traz medidas, ele traz sugestões, como fazer regulações, como fazer legislações, como fazer políticas de incentivos, de subsídios, para tentar contornar esse enorme impacto ambiental pelo desmatamento, sem desmerecer, digamos, essa oportunidade econômica surgida no comércio internacional. Então, vale a pena esse último capítulo do relatório. Por fim, para encerrar, um rápido repasso sobre a entrevista do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O secretário-geral da ONU afirmou na última reunião do G20, ou seja, isso foi novembro, mês passado, novembro do corrente ano, que os países em desenvolvimento estão à beira da ruína financeira, de uma escalada da pobreza e de um sofrimento inédito. Então, ele traz aqui 3 dimensões: sofrimento, escalada de pobreza e ruína financeira. Então, a gente já vê aí também a multidimensionalidade que hoje já está sendo detectada pelo período de pandemia. Então, a gente tem o sofrimento da vida humana, a escalada da pobreza em razão de todo o impacto econômico e, obviamente, a ruína financeira das estruturas financeiras e fiscais dos estados. E aqui ele já fala uma primeira pergunta que surge da entrevista é: por que há uma preocupação de que, entre aspas, a pandemia da Covid-19 leve a uma pandemia da dívida? Porque, de acordo com os dados que apresenta o secretário-geral da ONU, já foram gastos mais de 11 trilhões de dólares esse ano em políticas que
não estavam previstas em orçamento dos estados, da comunidade internacional, e foram destinados para combate da pandemia. Ou seja, tem 11 trilhões que estavam previstas em orçamento para políticas previstas e definidas em orçamentos, políticas regulares da vida cotidiana das populações, e em seguida são retiradas desses projetos, ou não, são trazidas de outros fundos, são trazidas de reservas nacionais, de reservas internacionais, e são investidas. Então, há um volume de 11 trilhões de dólares a mais na economia internacional sendo gastos, e que, obviamente, em algum momento essa dívida vai ter que ser paga. Porque o sistema financeiro internacional não está pensado para entrada de 11 trilhões sem ter contrapartida e sem ter equilíbrio nas balanças de gastos. Então, como fazer esse processo e como contornar isso é uma das perguntas que se propõe e que propõe a entrevista do secretário-geral da ONU. Que a pandemia da Covid não leve a uma pandemia da dívida. Uma segunda pergunta para o secretário-geral: as fragilidades sistêmicas das nossas sociedades têm revelado consequências claras. Quais são elas? Quais são as fragilidades da nossa sociedade, de acordo com ele? Está surgindo muito claramente esse fenômeno das desigualdades, esse fenômeno que não é milenar, a desigualdade social, mas que, mesmo tendo feito tudo o que se tentou fazer em matéria de redução da pobreza e da desigualdade, as desigualdades entre países e dentro dos países continuam aumentando drasticamente. Os bilionários cada vez mais bilionários e a pobreza extrema ficando cada vez maior. Contingente populacional vivendo em pobreza extrema cada vez maior no Brasil e no mundo. E, além disso, as dívidas das famílias, as dívidas privadas, cada vez maiores, as dívidas bancárias não sendo capazes de sustentar essas dívidas familiares, porque as dívidas públicas também vão aumentar e não vão poder socorrer bancos. Então, é um efeito dominó de crise econômica muito duro de perceber e muito difícil de buscar uma engenharia econômica e institucional para superar essas fragilidades sistêmicas, nas palavras do secretário-geral da ONU. Terceira pergunta: por que se afirma que a pobreza é uma das maiores preocupações diante da pandemia? E aqui mais alguns dados: 120 milhões de pessoas no mundo, ao longo desse ano, já entraram em pobreza extrema. Só no Brasil foram 8 milhões. 120 milhões no mundo inteiro entrando em limite de pobreza extrema. Pobreza extrema é menos de $2 por dia, uma família. Tá? Que é nada. A pobreza é esse contingente gigantesco que a gente vê no Brasil, em Osasco, em São Paulo, no Brasil inteiro, de pessoas morando sem teto, pedintes, que fazia décadas que a gente não via. A geração de universitários que está assistindo isso com 18, 17, 16, 20 anos, nunca tinha visto esse monte de gente vivendo sentado em calçadas, em cordões de calçadas, vivendo na rua. Isso é uma coisa que gerações que viveram nos anos 80 e o início dos anos 90 viram isso de uma forma brutal no Brasil, e agora a gente está vendo de novo, esse ano, ascendendo de uma maneira incontornável. Fora isso, também as pessoas com fome aguda no mundo duplicaram. O que é isso? Né? Um contingente da população que não tem acesso a comida suficiente para a manutenção do dia, as 1.000 calorias do dia, que é um dos dados que a Organização Mundial de Saúde exige que uma pessoa consuma para não passar o processo de desnutrição. As pessoas que não têm acesso às 1.000 calorias duplicaram no planeta. É muita gente, é muita coisa. A FAO, dentro do sistema ONU, está fazendo um enorme trabalho de tentar gerar acesso à alimentação. E é por isso que esse diagnóstico dele é tão importante com a sua relação com o relatório do Banco Mundial, por causa das micro e pequenas fazendas e das fazendas que são fazendas dos movimentos sem terra no Brasil. Essas fazendas são as fazendas que asseguram ao Brasil segurança alimentar, asseguram que chegue comida na mesa, mesmo que seja mais cara, mas chega a comida na mesa. Então,
é necessário um projeto muito forte de trabalhar com agricultura familiar no Brasil, para a gente não passar por esse risco de fome, aumento desenfreado de acesso de problemas de fome aguda. Quarta pergunta, penúltima: como o atual momento pode servir como uma oportunidade para construir uma recuperação inclusiva e um futuro sustentável? Tentando, em meio a tudo isso, encontrar oportunidades. Isso é o papel das pessoas que sentam nos mais altos cargos de liderança internacional, tentar, em meio à crise, buscar saídas. Tá? Então, aqui ele começa a falar sobre uma oportunidade, é uma oportunidade para o mundo construir uma recuperação inclusiva e um futuro sustentável. Que parâmetros utilizar para isso? Os parâmetros da agenda da ONU 2030, que já tem toda uma cartilha para construir uma recuperação, uma reconstrução de Estado, cumprindo com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, que são os ODS, que vocês já conhecem. Passa também pelas políticas de energia limpa, de reconversão de matriz energética, de industrialização utilizando energias limpas. Isso também é um elemento que está consolidado aqui nessa oportunidade. É uma reconversão para a energia limpa, gera milhões de empregos, e bilhões de receita para geração de emprego, geração de novos caminhos industriais, novas tecnologias, novas ciências, para reposicionar a matriz energética global. E, por fim, o trabalho com biodiversidade com ecossistemas. Aqui também tem um mundo de ciência e tecnologia na área de biodiversidade, onde a humanidade ainda não trabalha suficientemente a preservação da biodiversidade e de extração, digamos, de conhecimento da biodiversidade para sanar problemas humanos e aprender a conviver em formato de ecossistemas, que o ser humano seja parte de um grande ecossistema global. Isso, existe uma área de pesquisa e áreas de pesquisa muito avançadas no mundo tentando trabalhar a lógica de ecossistemas, que vai ser um grande vetor para conseguir tentar colocar em equilíbrio humanos e demais fauna e flora do planeta para ter uma vida sustentável, um futuro sustentável. É isso, tentando repassar os 3 materiais didáticos que foram disponibilizados de apoio, e essa aula que tentou repassar essas perguntas e deixar algumas dicas, algumas indicações sobre onde encontrar as respostas para essa leitura dirigida, e estimular vocês um pouco mais a leitura desse material, a conhecer o Banco Mundial, conhecer suas diretrizes de atuação e entender como ele enxerga os desafios do Brasil nesse período de pandemia, para dar ainda mais insumos para vocês, para a elaboração da resenha crítica, que vai servir de exercício de conclusão do primeiro bimestre, de reflexão crítica, de apanhado de ideias e de avaliação desse primeiro bimestre, tá bem? Então, era isso, vou dar por encerrado essa videoaula, que vai ser disponibilizada de maneira assíncrona no nosso Google Drive. Qualquer dúvida, entre em contato pelo chat do Google Classroom, e a gente se vê na semana que vem, na próxima aula, quando a gente encerra com o último tópico desse bloco, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o CDE. Uma boa semana para todos e para todas. Se cuidem, muita saúde e até mais.